Fala, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão felizes na graça de Deus? Espero que sim. Nós vamos hoje falar aqui a respeito de um tema muito filosófico, muito profundo, que é a respeito do motivo da sua vida. Por que você nasceu? Qual que é o propósito da sua existência? Tenho certeza que se você é alguém que crê em Cristo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que o motivo da sua vida é louvar, engrandecer e adorar o nome de Jesus, né? Você pode ir mais além e falar que o propósito da sua vida é obedecer aos mandamentos de Deus. E claro que se você pensa isso, você não está errado, mas o propósito da nossa existência é muito mais profundo do que isso. Muitos buscam o propósito da sua vida de diversas formas, né? Alguns usam drogas, alguns aí acabam entrando na área do empreendedorismo, querem conquistar alguma coisa, outros querem entrar para a história, e alguns outros só querem curtir a vida para aproveitar tudo que tem de melhor aqui nessa terra. Porém, o propósito da vida do ser humano, o motivo da gente estar existindo aqui não é nenhum desses. Na realidade, o motivo da nossa vida é a gente conhecer o nosso Criador. Quando você pensa em motivo de viver, você pode achar que isso é algo muito pessoal. Cada um pensa de uma forma, cada um tem a sua opinião. Só que na realidade, todos nós, sem exceção, podemos ter opiniões diferentes, mas o propósito da vida é um só. E o propósito das nossas vidas é conhecer ao Criador, porque Ele nos criou com essa finalidade. Muitos dizem que Deus criou o ser humano apenas para adorar a Ele e obedecer a Ele como se fosse um carrasco ali, né? Um rei muito tirano. Porém, na realidade, Deus, quando cria o ser humano, Ele não cria o ser humano apenas para adorá-lo e apenas para obedecê-lo, mas para conhecê-lo. Lá em Gênesis, a gente vê que Adão e Eva, eles estavam com Deus todos os dias. A palavra nos diz que todo fim da tarde, Deus descia no jardim para estar com Adão. Ou seja, isso nos mostra que quando Deus cria o ser humano, o principal propósito de Deus ter feito isso é para ter um relacionamento verdadeiro com Adão e posteriormente com Eva e agora comigo e com você. Só que como a gente conhece a história, a gente sabe que Adão e Eva, eles acabam pecando e por terem pecado, eles acabam se afastando de Deus. E isso é algo natural, até porque Deus, ele é todo poderoso e ele não se compactua com o pecado. Ou seja, onde tem pecado, Deus ele não está. Ele se afasta da maldade, da iniquidade, porque ele é um ser perfeito. E quando então Adão e Eva, eles pecam, o propósito da vida do ser humano é manchado. Que agora nós não temos mais acesso ao Pai diretamente por conta do pecado. Porém, como a gente sabe, Deus ele manda o seu filho com o propósito de reatar novamente esse relacionamento. Muitos dizem que o sacrifício de Jesus apenas serviu para redimir os nossos pecados, quando na realidade o principal motivo de Jesus ter morrido naquela cruz foi para nos dar o acesso novamente ao Pai. Muitas vezes a gente ouve isso e a gente não sabe o que isso significa. Na palavra de Deus nos evangelhos está escrito que acontece a crucificação de Jesus e ele morre, o véu do templo se rasga. E essa frase às vezes passa despercebido na nossa leitura porque a gente não entende o significado real disso e como isso é algo poderoso. Na realidade, quando o véu se rasga, esse véu era o véu lá do templo, utilizado ali para separar o espaço dos santos do resto de todo o templo. E o que era o Santo dos Santos no Antigo Testamento? Ele era ali a presença de Deus física em um local. Ou seja, Deus ele estava presente apenas no Santo dos Santos, naquela sala ali, né, na Arca da Aliança. E pela presença de Deus estar apenas naquele local, alguns poucos sacerdotes que podiam entrar nesse espaço. E eles não podiam entrar de qualquer jeito, né? Eles tinham que estar ali cerimonialmente puros. E não somente isso, mas em algumas vezes no ano que eles tinham acesso à presença de Deus. Só que quando Jesus ele se sacrifica por nós, ele não só nos limpa do pecado, mas tira a presença de Deus de um local só. E agora a presença de Deus está em todo o lugar. Por isso que hoje nós temos o privilégio de, em qualquer lugar que a gente está, a gente falar com o Senhor, a gente se reunir para adorar o Senhor, e a presença dele está ali com a gente, né? Isso por conta do sacrifício de Jesus. Porque Jesus reatou aquele caminho, a ponte, né? Ele religou o relacionamento do ser humano com Deus. Por isso que o sacrifício de Jesus ele é tão importante, e é por isso que nós devemos crer nesse sacrifício. Porque Jesus ele nos deu acesso novamente ao Pai. E agora, com esse novo acesso ao Pai, a gente pode realmente viver o nosso propósito de vida, que é conhecer a Deus. Ter um relacionamento com Ele, com o nosso Pai. Por isso que muitos se perdem durante a caminhada cristã e acabam se desviando, porque não entenderam que o principal motivo deles estarem ali é para conhecer a Deus. É para ter um relacionamento, para tentar buscar entender, né? É claro que a gente não vai entender de forma completa Deus nunca, mas de buscar entender a respeito do caráter de Deus, porque é esse o propósito da nossa vida. Se você tem se sentido desanimado, talvez não esteja querendo ir mais na igreja, na sua célula, nas suas reuniões, porque se sente desanimado e acha que não está fazendo a coisa de coração. Mas na realidade saiba que você só vai entender o propósito da sua vida, vai viver pleno, a verdadeira felicidade quando você entende que conhecer a Deus é o propósito da sua vida. Deus ele faz um homem para ter esse relacionamento. O homem então peca, se afasta de Deus, mas Jesus novamente reata, religa o nó que nos afastava
de Deus. E agora, você sabendo disso tudo, você entende por que às vezes você se sente tão sozinho, às vezes você se sente tão triste, e às vezes você passa a se perguntar, né? Pra que eu existo? Por que Deus me criou? Saiba que Deus te criou pra conhecer Ele melhor. E que Deus é esse que quer conhecer a sua criação? Esse é o Deus, o único Deus que nos ama, que entregou o seu Filho para nos dar acesso ao Pai. Quando a gente entende isso, a gente dá valor ao sacrifício de Jesus. Porque Ele não apenas limpou os nossos pecados e agora a gente vai poder ir pro céu. Não, Ele nos deu acesso novamente ao nosso propósito de vida. Então, se você não tem vivido o seu propósito, saiba que o propósito principal, primordial da nossa vida é conhecer a Deus. Então conheça a Deus. Mas como que eu vou conhecer a Deus? Bom, eu falei em alguns vídeos passados, né? Mas você conhece a Deus a partir do momento em que você começa a ter Ele em todo momento do seu dia, né? Da sua vida. Lendo a Bíblia, orando, estando em reuniões, em cultos, para poder falar de Deus. Porque Deus vai estar presente em todos esses momentos na sua vida e você vai viver feliz, porque vai saber que Deus é contigo e que o propósito da sua vida está sendo cumprido. Então, que Deus te abençoe, que você entenda isso e que você agora não busque mais nada além do propósito da sua vida, que é servir ao Senhor.